Good morning, sétimo ano! Chegou a quarta-feira e eu venho apresentar as aulas de hoje. Hoje vocês terão nessa videoaula uma aula de geografia, uma aula de inglês e uma aula de história, segundo as nossas aulas presenciais. E as aulas ocorrerão nessa mesma ordem. A primeira aula, uma aula de geografia com o Mr. Sench. A segunda aula, uma aula de inglês ministrada pelo Mr. Stephanie. E a terceira aula, uma aula de história, ministrada pela Miss Aires. Pessoal, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o momento exato de cada uma dessas aulas, junto com a agenda do dia. Qualquer dúvida, vale lembrar, vocês podem nos procurar pelas nossas redes sociais. Beleza? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima quarta, bons estudos, fiquem com Deus e até amanhã. Bom dia, sétimo ano! Como é que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Então, pessoal, tivemos a nossa atividade, ontem na live, foi muito interessante poder conversar com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Era mais uma atividade mesmo, para a gente poder ver como é que estava aí o nosso andamento do nosso conteúdo. Foi muito bom rever vocês, tá? Hoje eu queria fazer uma revisão sobre o nosso conteúdo, falar um pouquinho sobre a agricultura no Brasil, E aí eu preparei um slide aqui para gente podermos discutir um pouco sobre a estrutura fundiária do Brasil, como é que as terras estão distribuídas, como é que se configura a agricultura no Brasil, beleza? É isso que nós faremos hoje, preparando você já para as atividades que acontecerão no Google Classroom na semana que vem, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vou reduzir aqui a minha imagem, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, o que a gente sabe sobre a agricultura no Brasil, Qual é a principal característica do Brasil no que se refere à sua estrutura fundiária? E aí a gente tem que lembrar o que é a estrutura fundiária. A gente se refere à estrutura fundiária sobre distribuição de terras. Quando nós falamos sobre estrutura fundiária, nós estamos falando sobre como está a distribuição de terras no Brasil, tá? E como é que seria a estrutura fundiária do Brasil? Pessoal, a estrutura fundiária do Brasil, ela é bastante desigual, Nós já comentamos sobre isso. Uma das principais características é que a terra no Brasil, ela é altamente concentrada, Aqui, ó, a propriedade de terra, pessoal, no Brasil, quando nós falamos da estrutura fundiária, a gente tem que lembrar que ela é altamente concentrada, tá? Isso significa o quê, pessoal? Que poucas pessoas, os chamados latifundiários, concentram grandes propriedades de terra, enquanto nós temos uma parcela enorme da população que não tem acesso à terra, tá bom? Então a gente vê que essa estrutura fundiária, ela é desigual. A gente tem uma grande concentração de terra no Brasil, beleza? Pessoal, mas qual que é a história, Por que a estrutura do fundiário no Brasil ela é assim? Pessoal, e aí a estrutura fundiária é assim por causa da nossa história, Tá ligado à própria história colonial do Brasil. Lembram das capitanias hereditárias? Aquela forma de governo que foi instaurada no Brasil, ainda quando o Brasil era colônia de Portugal, Se estabeleceu as 13 capitanias hereditárias. Vocês veem isso lá em história. E aí as capitanias eram grandes faixas de terra, Eram lotes de terras, então, que nós encontrávamos aqui no Brasil. Então, desde esse período, pessoal, nós vamos ter aí os grandes latifúndios no Brasil. E aí a expansão da lavoura, de cana-de-açúcar, seguida pela expansão do café, contribuíram ainda mais para reforçar essas grandes propriedades de terra, já que o objetivo tanto da cana quanto das plantações de café era a exportação, era vender para fora.
Então se plantava, né, um único cultivo, uma monocultura, seja de cana-de-açúcar, seja de café, e o grande objetivo era vender. Então as grandes propriedades de terra serviram nesse momento e até hoje, né, elas são encontradas e são uma das principais características do nosso Brasil. Beleza? Pessoal, em 1850 houve, né, uma legislação, porque até então, pessoal, até metade do século XIX, as terras no Brasil eram feitas por doação, tá? Nós tínhamos lá os donatários, né? Então, eram feitas por doação. Entretanto, pessoal, em 1850, com a Lei das Terras, não podia haver uma outra forma de aquisição de terras que não fosse a compra. Então, era necessário comprar as terras. As doações, então, pessoal, elas passaram a ser proibidas no Brasil, tá? Então, essa foi a Lei de Terras de 1850. Pessoal, e qual foi a sua importância aí para a manutenção, né, da estrutura agrária? Primeiro, pessoal, porque ela marca a transição para uma agricultura capitalista, né? Baseada aí nessa agricultura de exportação. Como eu já coloquei aqui, se plantava em grandes propriedades de terra um único cultivo. E por que se plantava vários alqueires, né? Vários, a gente vê isso até hoje, né? Quando você está viajando e você vê uma plantação de soja, 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 soja. Por que aquele latifundiário, aquele proprietário de terra, ele está plantando tanta soja? Ele vai consumir tanta soja? Claro que não, né? Não é para o consumo próprio. Aquela plantação de soja é para vender, é para o comércio externo, né? Para vender para outros países. Por isso a gente diz que é uma monocultura voltada para exportação. E aí ela recebe até um nome na geografia. A gente chama essa monocultura voltada para exportação de plantation, tá? É uma sigla, um nome em inglês, plantation. E aí, pessoal, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque isso reforça essa estrutura agrária, né? A outra coisa, pessoal, é que o poder ele passou a estar ligado à posse da terra. Então, nesse sentido, a própria propriedade, né, lá a terra, ela passou a ser um sinônimo de capital, de dinheiro. Então, se tinha dinheiro, né, por causa dessa propriedade. E foi fundamental aí para o acúmulo, né, cada vez maior de terras. Aquela história, os ricos cada vez ficam mais ricos e acumulam mais terras, né, enquanto os pobres cada vez mais pobres, acumulando aí, não acumulando, né, enfim, apenas perdendo. Pessoal, e aí o que é latifúndio? Vocês ouviram eu falar aqui várias vezes sobre um latifúndio, sobre o latifundiário. Na legislação, né, o termo latifúndio ele aparece com o Estatuto da Terra em 1964 e segundo esse documento, latifúndio é o imóvel rural com dimensão superior a 600 módulos rurais, tá? Traduzindo, pessoal, o que é um latifúndio? O latifúndio é uma grande propriedade de terra, tá? É uma grande fazenda. Então, quando a gente pensa uma grande fazenda, uma grande propriedade de terra, a gente diz que ela é um latifúndio. A partir da Constituição de 88, o latifúndio passou a se referir a uma grande propriedade improdutiva, tá? Então aí houve uma mudança. O que passou a ser chamado de latifúndio? Antes, latifúndio era uma grande propriedade de terra. Agora eu chamo latifúndio uma grande propriedade de terra que não é cultivável, tá? Que não é trabalhada. Então, que não tem servido para nada. Então, é como se eu fosse dono de uma grande fazenda. E na minha fazenda, eu não crio gado, eu não cultivo nada, a minha terra está parada lá, tá?
A gente diz que isso é uma especulação imobiliária. Por que eu estou deixando a minha terra lá? Para eu vender ela quando ela ficar mais cara, ficar mais valorizada. Então, hoje, a Constituição brasileira, ela diz que se uma terra ela ficar parada por muito tempo, essa improdutividade, tá, da terra vai acabar gerando, então, uma reforma agrária. A minha terra pode entrar na lei de reforma agrária. O governo pode, inclusive, tirar a terra de mim, tá, para poder dividir ela e distribuir entre famílias que queiram trabalhar a terra, que queiram plantar, que queiram cultivar, né, criar animais, fazer pecuária, porque é para isso que serve a terra, né, pessoal? Uma terra que não exerce a sua finalidade econômica, ela é ruim para o Estado, né? Ela é ruim para o governo, ela é ruim para nós. Né? Imagina, nós precisamos, vocês mesmos comentaram isso comigo ontem, da comida, dos alimentos que vêm lá do campo. Então, se o campo não estiver produzindo, isso é ruim para todo mundo. Bom, pessoal, o termo, né, então, latifúndio, ficou assim vinculado não apenas ao tamanho da propriedade, mas ao fato dela ser improdutiva. Podemos dizer que toda grande propriedade é um latifúndio, então? Bom, pessoal, as empresas rurais modernas, os agronegócios, não podem ser chamados latifúndio, né? Eu acabei de dizer, são grandes propriedades de terra, mas eles servem à produtividade, eles servem a uma atividade econômica. Então, por isso, não podem ser chamados de latifúndio. E qual que foi, pessoal, o principal marco na estrutura agrária nos últimos anos? O que marcou, pessoal, profundamente, né, a estrutura agrária foi o aumento da utilização da terra, transformando muitos latifúndios improdutivos em empresas rurais. Né? E aí eu trago até uma imagem. Pessoal, muitas terras no Brasil eram improdutivas, eram terras que não tinham plantações, não tinham criações de gado. E aí toda essa legislação, né, que ameaçava, de certa forma, o grande proprietário, que corria o risco, inclusive, de perder a terra se ele não trabalhasse, né, a terra, se ele não cultivasse algo, fez com que o número de latifúndios no Brasil diminuísse bastante, né? Que o número de terras improdutivas no Brasil caísse drasticamente. Então, nos últimos anos, a gente tem visto um aumento na produtividade das terras no Brasil. A agricultura tem crescido, a pecuária tem crescido e o número de latifúndios, né, dessas grandes propriedades de terra improdutivas, elas têm diminuído, ok? Então, essa é um grande marco aí na estrutura fundiária do Brasil. E qual foi a característica da expansão da fronteira agrícola? Pessoal, nós chamamos de fronteira agrícola a fronteira, o caminhar dessa agricultura. Antes, pessoal, no passado do Brasil, a agricultura esteve muito relacionada à região litoral do Brasil, cana-de-açúcar, café. Depois ela foi entrando para o interior do Brasil, para a região centro-oeste. E hoje, o que a gente chama de fronteira agrícola, ela está do centro-oeste indo para o norte, né? Então, o número de plantações tem se expandido cada vez mais em direção ao norte. Em consequência, pessoal, a vegetação nativa ela tem sido destruída, né? Ela tem perdido espaço para as lavouras de cana-de-açúcar, para as lavouras, né, de soja, de milho, enfim. Então, a Mata Atlântica, por exemplo, a gente sabe disso, ela foi quase que completamente destruída, dando lugar aí a áreas urbanas e também à agricultura. E não só a Mata Atlântica, tá? No século XIX, aí, século XX, as plantações de café que ocupavam inicialmente o Rio de Janeiro se espalharam por Minas Gerais, por São Paulo. E hoje, né, pessoal, essa expansão que atinge já todo o Brasil é responsável aí por grandes problemas ambientais,
por destruição de muitas florestas, né, nativas aí no Brasil. E aí eu colocando aí duas imagens. Florestas dando lugar, então, a plantações, né? Nesse caso aí, a plantações de soja, tá? E não só a plantação de soja, mas a própria pecuária, a plantação de cana-de-açúcar. Então, tudo isso tem sido um agravante aí para esse momento. E aí nós temos até um índice que é bem interessante, eu quis trazer para vocês, é um indicador chamado de índice de Gini. E o que o índice de Gini ele mede? O índice de Gini ele mede o grau de concentração de terras. Então, quanto maior o índice de Gini, maior é a concentração de terras, né? E quanto menor aí o indicador, menor a desigualdade, né, no Brasil. Pessoal, e aí olhem esses dados aí do índice de Gini, né, no Brasil. A gente vê que o Brasil, aqui a minha telinha está na frente, ó, mas o índice de Gini do Brasil é de quase 0,6. O índice de Gini, pessoal, ele vai de 0 a 1, tá? Quanto mais próximo de 1, maior a concentração de terra naquela região. E quanto menor esse número, menor a concentração de terra, tá? Pessoal, olha aí, a concentração de terra no Brasil é uma das maiores da América Latina. É isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? O Brasil tem uma das maiores concentração de terras de toda a América Latina, né, em questão proporcional. Bom, pessoal, e como podemos, né, dividir aí o uso das lavouras? As lavouras, elas são classificadas em 3 tipos, tá? Em 3 grupos. Elas podem ser permanentes ou temporárias, né? São aquelas lavouras que são sazonais. As pastagens, que podem ser naturais ou plantadas, né? Aquelas que são da própria natureza ou que são cultivadas, elas são plantadas. E as matas e florestas, que podem ser também naturais ou artificiais, tá bom? Mas isso daí vocês não precisam se preocupar, eu não vou cobrar de vocês, tá bom? Pessoal, e nós já falamos, né? O Brasil é um dos países que possuem a maior área de terras aproveitáveis do mundo, pessoal. Nós temos muita terra que dá para usar no Brasil, né? E aí o uso da terra pela agropecuária. Esse é o mapa que mostra um pouquinho. Esse marrom mais escuro que a gente vê aqui, ó, são áreas ainda são áreas de floresta, né? Então toda essa área de marrom são áreas de florestas ainda que a gente vê. As policulturas aqui estão de branco, as monoculturas estão aqui de amarelo, muito próximos ao litoral. Olha aqui em Goiás, ó, a gente vê a cultura de grãos, né? Então soja, milho, né, que é muito comum, feijão, aqui no centro-oeste a gente vê bastante. A gente vê também criação de gado, ó, diversas criações, né? Então a gente tem bastante o uso da terra aqui pela agropecuária no Brasil. Pessoal, aqui, ó, essa vai explicar para vocês aquelas divisões dos grupos. As lavouras, que é um dos grupos, elas podem ser temporárias ou permanentes. O que é uma lavoura temporária? É aquela de curta duração, é aquela que a planta cresce e morre em um curto período de tempo. É o caso da cana-de-açúcar, da soja, do milho, do arroz, do feijão, do algodão. O que são as lavouras permanentes? Aquela que eu planto, mas ela tem uma longa duração. É um pé de laranja, é um pé de café, de cacau, de banana, né? Eu trouxe aqui um exemplo do pé de cacau. Então, eu colho a fruta, né? Mas o pé, ele continua, aí depois na próxima, na próxima lavoura, ela vai dar de novo, enfim, tá bom? As pastagens, pessoal, as naturais e as plantadas. As naturais são as que se destinam ao gado e a sua formação se deu sem o plantio. Então, é a vegetação natural.
O cerrado é um caso de pastagem natural, né? As pastagens plantadas são aquelas áreas em que eu planto para o meu gado, né? Eu coloco lá um capim específico para o meu gado poder comer ao longo do tempo. E as matas, que também podem ser naturais ou podem ser plantadas, né? A gente tem aqui as florestas naturais, é o exemplo do cerrado, né? Da mata de araucárias, e eu tenho as plantadas, por exemplo, as florestas de eucaliptos, né? Que são usadas para a extração da madeira e tudo mais. Então, é um belo exemplo de matas que são plantadas, são as florestas de eucalipto. Bom, pessoal, isso aqui eu vou falar um pouquinho sobre o censo agropecuário, a gente não precisa se preocupar. O que a gente consegue concluir, pessoal, é que, sem sombra de dúvidas, a agricultura familiar brasileira ela vem, ao longo dos anos, contribuindo para o desenvolvimento do país. Porque, como nós vimos, a agricultura voltada para a exportação, ela não está preocupada com o consumo interno. Então, quem é que alimenta a sua casa, a feira, o supermercado? É a agricultura familiar, é a agricultura tradicional, tá? Então, nesse caso, a agricultura familiar, ela tem um papel importantíssimo, porque é ela que gera alimentos que chegam na nossa casa, tá? Aqui eu trouxe um texto do Luiz Gonzaga, né, uma música, O Último Pau de Arara. Pessoal, e o pau de arara era o nome que se dava a esse transporte, principalmente de imigrantes, tá? Que traziam nordestinos às regiões do Sudeste. Nós falamos sobre as migrações. E Luiz Gonzaga, ele escreveu assim: a vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara, enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com um chocalho pendurado no pescoço. Eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude, quem saia da terra natal, em outros cantos não para, só deixo o meu cariri no último pau de arara. E Luiz Gonzaga dizendo, né, sobre a seca que atinge o sertão nordestino e que levava muitos migrantes, né, do Nordeste para o Sudeste. Migração essa, pessoal, que diminuiu bastante. Nós já comentamos isso, né, com a diminuição da oferta de empregos na região Sudeste. Então, com a canção, né, que remete aí à área brasileira onde nós temos a ausência de chuvas, né, e contribui para a migração brasileira. Nós já falamos sobre a exploração das terras, as migrações, né? Enfim, isso aqui nós já falamos. Eu queria mostrar esse texto que é um poema, né? De Morte e Vida Severina, que diz assim: essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste da vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. Não é a cova grande, é a cova medida, é a terra que querias ser dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais antio que estavas no mundo. É uma cova grande para o teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É um pouco triste, né? Porque é um texto que nos revela um pouco de que, né, aqui fala do sonho que muitas famílias têm de ter a sua terra, né? E que muitas pessoas só encontram esse sonho de ter uma terra na hora da morte, né? E aí ele fala da cova, né, do cemitério. Então é quando a pessoa ela tem a terra dela, um espaço para ela, né? Então é um pouco triste esse poema, né? Do livro Morte e Vida Severina. E aí, pessoal, a gente vê que os latifundiários ainda são muito comuns no Brasil, né? E nós concluímos que o lavrador, que o pequeno proprietário, muitas das vezes, ele não tem
o crédito, né, a importância merecida, né, já que ele é tão importante para todos nós, beleza? Pessoal, é basicamente isso que eu queria trazer, né, para vocês, nossa aula de hoje. Eu queria trazer mesmo um pouco sobre essa estrutura fundiária no Brasil, como é que nós estamos organizando o campo brasileiro, né? É mais uma aula de revisão mesmo, né? E nós vamos continuar essa aula de revisão até semana que vem, né? Lembrando que nós teremos aulas aqui no YouTube até o dia 30, tá? A partir do dia 30, quando nós entramos em julho, nós entraremos em férias e é com muita oração, é com muita esperança que nós esperamos retornar em agosto, né? Estamos morrendo de saudade de vocês. É situação de quarentena, de ficarmos só nas lives, nas videoaulas, tem gerado muita ansiedade, tanto em vocês quanto em nós, né? Nós já não estamos suportando mais essa forma, né, de lidar. Tem sido bem difícil para nós também, para os professores. A gente tem tentado dar o máximo da gente para poder ajudar vocês, então contem conosco. Qualquer coisa, podem nos procurar, tá bom? Nós estamos à disposição de vocês, tá? Super saudade de vocês. Tenham um ótimo dia. Não deixem, pessoal, de assistir as videoaulas. Nós temos percebido que muitos têm deixado de assistir às aulas. Não deixem de assistir às aulas, tá bom? Ainda é importante, nessa reta final, que vocês ainda continuem se esforçando, beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima semana, tá bom? Na nossa live. Super saudade de vocês. Tchau, tchau. Até! Pay attention to the content review down here. Here on the board I have the 5 last contents from your final exam, so pay attention, study hard, do not forget, okay? We don't have homework, you have free time to study, free time to be overwhelmed with content and beautiful content to get a good grade. Check it out. Então galera, nosso primeiro conteúdo, weather. O que é weather? Primeiro, vamos analisar qual que é a pergunta para o weather. Eu fiz isso tipo umas 3, 4 aulas para vocês não esquecerem da pergunta de weather. What's the weather like? Não é? What's the weather like? Não é? What's the weather like? Não é? What's the weather like? Né? What's the weather like? Ah, what's the weather like? Beleza. Então, primeiro conteúdo, what's the weather like? What's the weather like? Weather. Então, o que significa weather? Weather é clima, então nós trabalhamos dentro de clima. Nouns and adjectives, substantivos e adjetivos. Qual que é um substantivo? Sun. Qual que é um adjetivo? Sunny. Então tem o sol ensolarado. Cloud, nuvem. Cloudy, então nuvem, nublado. Cloud, cloudy. Fog, neblina. Foggy, ok? Aí eu tenho nebuloso. Então eu tenho diferentes formas de trabalhar com weather, beleza? Então é uma pergunta super simples, fácil de lembrar. É só estudar, só revisar o conteúdo, analisar todos aqueles adjetivos e substantivos que eu passei. Brincadeira, não precisa analisar aquilo tudo não, ok? Então, foca, dá uma visão por cima daquilo ali, foca na pergunta, como é que é a pergunta What's the weather like? Dá uma analisada nas nossas atividades, o que eu passei aqui no quadro para vocês, aqueles desenhos que eu passei para vocês no quadro, ok? Então, vamos trabalhar dessa forma. Próximo conteúdo, adjective plus preposition, adjetivo mais preposição. Vocês lembram quais são os adjetivos mais preposição que nós trabalhamos? Isso foi há muito tempo atrás, porém nós trabalhamos com good at, mad at, worried about, happy with, ok? Então, happy with, feliz com o que eu estou feliz? Então, I'm happy with my grades, eu estou feliz com as minhas notas. I'm worried about my test, eu estou preocupado com o meu teste. Depois nós temos good at. I'm good at volleyball. Eu sou bom em vôlei. I'm mad at my English teacher. Eu estou bravo com meu professor de inglês. Good, ok? Não precisa. Então, adjective plus preposition nós utilizamos para poder criar frases, completar parágrafos
onde eu falaria que eu estava preocupado com, bravo com, nananana. Fechou? Vou voltar nesse conteúdo de adjective plus preposition. Onde é que está isso? Google Classroom. Ok? Volta lá, analisa a atividade. É para estar no caderno, na verdade, né? Então, dá uma analisada, dá uma revisada nesse conteúdo, criem outras frases. Não tem melhor forma de a gente relembrar do que a gente criar frases, ok? Próximo conteúdo, então, bye bye adjectives plus preposition, que é muito fácil, galera. Então é só prestar atenção real, que vocês vão dar conta. Electronic appliances. Nós tivemos um período que nós estudamos sobre saving energy, saving water. Economia de água, economia de energia, vocês lembram que nós trabalhamos com essa parte? Logo após nós trabalharmos com saving energy, nós trabalhamos com electronic appliances, que são os aparelhos eletrônicos que nós temos em casa. Toaster, blender, mixer, stove, microwave, oven. Então tudo que a gente tem de eletrônico em casa eu acabei colocando aqui no quadro para vocês como vocabulário. Dá uma relembrada nisso, volta nessa aula lá no YouTube. Não lembra o dia, vocês vão ter que dar uma revisada nesses conteúdos, correr atrás, ok? Quem corre atrás consegue, hein? Então, dá uma revisada lá no conteúdo, Electronic Appliances. Nós temos stereo, que é aparelho de som, television, refrigerator, entre outros. Então, dá uma analisada em todo esse vocabulário que vai ser muito importante para vocês. Não lembro como é que caiu essa questão na prova, eu sei que tá lá. Então, dá uma revisada aí. E é vocabulário, pode ser múltipla escolha, quanto pode ser discursiva, para vocês escreverem o nome desses objetos. Passando para o próximo, nós temos house chores, também que faz bastante tempo que nós vimos os house chores, que são as atividades que vocês desenvolvem dentro de casa. Mop the floor, take out the trash, clean the car, take the dog for a walk. Então nós temos vários exemplos de make the bed, né, que é o mais comum, vários exemplos de house chores. Então vocês vão analisar esse vocabulário. Não lembro se eu pedi para vocês criarem frases, porém creio eu que não vai ser do mais necessário. Vai ter uma imagem de um house chore lá para vocês analisarem e marcarem a opção correta correspondente à imagem. Então, dá uma revisada em quais são os house chores que nós tivemos. Eu passei aqui no quadro para vocês, ok? Trabalhamos com esse conteúdo faz um tempinho também. Dá uma viajada lá no YouTube para procurar esse vídeo que tem lá, ok? E por último do nosso conteúdo nós temos o Dare to Be, famoso Dare to Be, que é o There is e There are. There is, There are. Porém aqui tá reforçando que é no passado, então não mais vai ser is, vai ser was, não mais vai ser are, vai ser were. Então, there was, tinha, singular, there were, tinha, plural, ok? Então eu posso utilizar para criar uma frase. There was, tananã. There were, tananã. Porém, prestem bastante atenção. Voltando no foco de clima, eu peguei algumas partes dos adjetivos e dos substantivos, misturei, fiz um blend com o conteúdo de Dare to Be no passado e criei uma questão de verdadeiro ou falso para vocês. Na verdade, é de correto e incorreto. Uma coisa assim, certo? É uma atividade diferente. Vocês vão analisar as letras, não estão assim, bonitinho igual a gente consegue fazer no teste na prova, no Word, igual vocês fazem na prova impressa. Ficou meio diferente o formato, mas o intuito é o mesmo. Tem as frases A, B, C, D e E aí vocês vão ter que analisar se a frase está certa ou errada. Tem uma linha de resposta curta embaixo, vocês vão colocar a sequência. Letra A, certa, letra B, taranã, taranã, taranã. E aí tem a letra de certo, letra C, correct, e letra W de wrong, incorreto, certo? Então aí completando as 10 questões que nós vamos ter no nosso teste. Avaliem bem, prestem atenção, ok? Se eu trabalho com was e com were, eu tenho que analisar, eu tenho que entender o que eu vou fazer. Então, dá uma revisada no conteúdo, prestem bastante atenção, estudem, foco nas férias, vai dar tudo certo. Bye bye, galera!